Eu cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém, irmãos? Louvado seja o nome do Senhor. Como os irmãos já sabem, né, irmãos? Nós vamos estar dando continuidade no, vou chamar de série, né? No nosso trabalho contínuo aí, que vai falar sobre os milagres de Jesus. E hoje, irmãos, nós vamos estar falando de alguns casos aqui que os irmãos bem conhecem, mas nós vamos estar explanando um pouco mais, né, nas lições que nós podemos tirar desses milagres. Porque ainda que os milagres naquela época foram direcionados a tais pessoas, esta palavra ainda traz lições poderosas para as nossas vidas, não é verdade? Irmãos, para não ser muito cansativo com os irmãos, eu vou estar lendo aqui um versículo estratégico, eu vou chamar assim, para depois nós entrarmos em cada um dos milagres. Então eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo no livro de Lucas, no capítulo 19, no versículo de número 10. Um versículo bem pequeno, só para a gente dar essa introdução aqui nesta noite, para a gente estar iniciando. Lucas, no capítulo de número 19, no versículo de número 10. Os irmãos encontraram? Não? Tá ótimo. Irmãos, vai dizer o seguinte: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Amém? Os irmãos podem se assentar. Então, meus irmãos, como nós estamos aqui com um número bem abençoado esta noite, né? Eu já glorifico a Deus mediante isso. A gente vai querer que a igreja toda participe nesta noite, lendo, né? Participando conosco. E o primeiro milagre que nós vamos falar aqui nesta noite é sobre um leproso, irmãos, que vai estar lá no livro de Marcos, no capítulo número 1, do versículo 40 ao versículo 45. Marcos, capítulo número 1, versículo 40 ao 45. Eu vou estar lendo aqui o primeiro, irmãos, versículo aqui, e depois eu gostaria que cada um dos irmãos, até o 45, lesse também para toda a igreja estar participando. Os irmãos acharam? Marcos 1, versículo 40 vai dizer o seguinte: certo leproso aproxima-se de Jesus e suplica-lhe de joelhos: se for da tua vontade, tens o poder de purificar-me. E Jesus, movido de grande compaixão, estendeu a mão e tocou e disse-lhe: quero ser limpo. E tendo ele dito isto, logo a lepra desapareceu e ficou limpo. Fazendo-lhe tal veemente advertência, logo o despediu. E disse: olha, não diga nada a ninguém, porém vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou, para lhe servir de testemunho. Mas ele saindo, começou a apregoar muitas coisas e a divulgar o que acontecia, de sorte que Jesus já não podia entrar publicamente na cidade, mas conservava-se fora em lugares desertos, e de todas as partes que iam ter com ele. Então, meus irmãos, esse leproso, mediante, né, quando ele encontra com Jesus, ele
suplica, né, para que o Senhor pudesse fazer algo por ele. E a gente para analisar, né, meus irmãos, que uma pessoa, quando ela tem lepra, né, para os irmãos que não sabem, lepra é uma doença que dava na pele das pessoas, e a pele ia apodrecendo. Então, ou seja, chegava num ponto que ficava até muitas das vezes na carne viva. Então, assim, e se nós formos pensar, mas então a pessoa não podia nem vestir roupa. Não sei que os irmãos quem já machucou muitas das vezes sabe que quando você coloca uma roupa no corpo em cima do machucado, o que acontece? A roupa gruda no machucado. Então, ou seja, aquele homem estava sofrendo de uma certa forma, tinha aquele problema. E é interessante, meus irmãos, falar primeiramente que aquele homem, primeiro, ele vai ter que ouvir falar de Jesus. Apesar que Jesus estava bem no início do seu ministério, começando a fazer as suas obras, e eu fiquei pensando naquele homem, né, muitas das vezes andando pelas ruas, sem ter esperança, sem saber o que fazer, a medicina não podia fazer nada por ele. Mas talvez por um momento ele vai ouvir falar que Jesus estava andando, Jesus estava operando milagres, e eu acredito que naquele momento, no coração daquele homem, nasce uma esperança. Talvez ele pensou, nossa, se um dia eu tiver a oportunidade de encontrar com esse Jesus, eu vou pedir para ele me curar. Eu vou clamar a ele para me curar. E a reação quando ele vê Jesus, meus irmãos, é cair de joelhos. Ele presta, Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor pode me curar. Aqui nós temos uma grande demonstração de fé. Por quê? Quando ele fala, se o Senhor quiser, ou seja, no seu coração ele já tinha fé que o Senhor era capaz de fazer algo pela vida dele. E o que nós entendemos, meus irmãos, é quando nós falamos de fé, olha como é que a fé está se enquadrando em todas as áreas. Ou seja, o milagre na vida dele aconteceu, primeiro, porque ele ouviu falar de Jesus e ele creu, ou seja, naquele momento ele já teve fé para acreditar que Jesus poderia solucionar o problema dele. Então, meus irmãos, na nossa caminhada, por mais que isso é repetitivo da gente falar, a fé nas nossas vidas tem uma importância muito grande. A fé nas nossas vidas é o princípio, e é bíblico, né? Para nós agradarmos ao Senhor, de uma certa forma, nós precisamos ter fé. Se nós não tivermos fé, nós não conseguimos agradar ao Senhor. Então, a primeira lição que nós podemos aprender com este milagre é a fé que aquele leproso tinha. E mais um detalhe, ele não tinha visto ainda, talvez, Jesus operar, mas ele ouviu falar. O bastar dele ouvir. É por isso que a palavra de Deus fala que a fé vem do ouvir a palavra do Senhor. Então, ou seja, ouviu, creu, e quando ele teve a sua oportunidade, ele alcançou a sua vitória. E que isso possa, né, nos servir de uma lição, uma vez que entendemos que Jesus é a solução. E serve também de lição, para que possamos ser a luz deste mundo, proclamando o nome do Senhor, em meio a uma sociedade onde nós temos incrédulos, pessoas sem esperança, aprisionados pelo inimigo, etc. Outro ponto também a ser destacado era o preconceito que havia com as pessoas né, que elas sofriam quando tinham alguma enfermidade física, como era o caso do leproso. Jesus nos dá uma lição que, ao mover-se de íntima compaixão, entendemos que ele mais uma vez prova que veio para os doentes e para salvar a todos, sem fazer acepção de pessoas. Então, meus irmãos, Jesus não olhou assim, né? Talvez as pessoas tinham até assim, um certo medo de chegar perto daquele leproso, talvez com medo daquela doença passar para as pessoas, e porque as pessoas acreditavam que ele estava naquela situação por conta de algum pecado que ele cometeu, seus pais cometeu. Mas o Senhor, meus irmãos, um dos objetivos do Senhor, que ele veio para todos, ele veio para salvar aqueles que necessitavam dele, veio para
trazer esperança, veio para trazer conforto aos corações. E que nós, meus irmãos, nós venhamos a pegar esses exemplos maravilhosos de Jesus. Porque de uma coisa é certa, se nós falarmos, quando nós falamos de milagre, o milagre pode ser qualquer coisa, porque eu entendo que o milagre é um estado que eu não posso fazer nada. Mas quando o Senhor opera, quando o Senhor muda um estado, eu entendo que é um milagre. E não precisamente ser um milagre físico, né? Muitas das vezes, um problema talvez pequeno na nossa vida espiritual, na nossa vida familiar, no nosso trabalho. Qualquer situação, meus irmãos, que acontece uma mudança, que nós não entendemos, uma mudança sobrenatural, é um milagre que o Senhor opera nas nossas vidas. Então, todos os milagres que nós formos falar aqui, sem exceção nenhuma, nós vamos ver diversas pessoas, diversas situações diferentes, mas a solução dos milagres sempre vai ser uma, chamada Jesus Cristo. Só uma. E para nós, fecharmos aqui esse primeiro caso que nós falamos aqui nesta noite, observe, meus irmãos, que há determinadas coisas nas nossas vidas que é muito natural que as pessoas não possam nos ajudar. Não porque as pessoas sejam ruins, é porque nós somos seres humanos, somos muito limitados a muitas coisas. Talvez os irmãos entendam o que eu vou falar aqui, que eu não querendo assim passar sobre a autoridade de Jesus, não. Mas você muitas das vezes já provocou um certo milagre na vida de uma pessoa, porque você às vezes ajudou uma pessoa que estava necessitada, seja com uma ajuda financeira, seja com uma conversa de consolo, seja por diversos afins. Aquela pessoa precisava de uma solução e Deus acabou usando você para ajudar aquela pessoa. Só que tem situações, meus irmãos, e eu louvo a Deus por isso, é que parece que Deus às vezes muda o rumo de certas histórias, porque o próprio Deus também tem prazer de operar milagre nas nossas vidas. O próprio Deus, muitas das vezes, faz questão, meus irmãos, de trabalhar, de estar presente. Isto é mais uma prova que o Senhor veio buscar, veio nos salvar. Porque seria muito fácil se Jesus tivesse morrido na cruz e ficasse por isso mesmo, mas não. Ele ainda procura estar no meio da igreja, ainda procura estar no nosso meio para continuar operando os milagres, que assim como ele operou no passado, ele ainda continua operando. E ele tem, meus irmãos, e a notícia boa para nós nesta noite, o Senhor ainda tem prazer de operar milagre na vida da sua igreja. Prazer. Mas assim como aquele leproso nos ensinou que o princípio das coisas é a fé que Jesus é capaz de operar um milagre, que você tanto precisa, que você tanto necessita. Medite nisto nessa noite. Talvez o que está faltando para o milagre acontecer na sua vida é justamente a fé. Esta fé, meus irmãos, que move montanhas. E além da fé, quando ele se prostra aos pés de Jesus, ele entende que por ele não é nada, mas ele está diante de alguém que pode fazer algo pela vida dele. Então, meus irmãos, esta foi a história daquele leproso, que até finalzinho aqui, só para a gente agora finalizar de verdade a história dele. E quando ele recebe aquele milagre, o Senhor ainda fala para ele. O Senhor pede até para ele ficar um pouco confidente daquele milagre. Mas aí o leproso começa a sair contando para as pessoas: Jesus fez isso por mim. Talvez os irmãos pensem, mas por que Jesus pediu para ele ser um pouco discreto naquela situação? E depois vai vir a resposta. Jesus depois vai ser até um pouco difícil para ele entrar na cidade. Porque se os irmãos sabem, meus irmãos, Jesus não foi bem visto pelas pessoas naquela época.
Jesus era visto talvez até como uma pessoa que era contrário à palavra de Deus. Então, ou seja, o milagre, irmãos, o mais importante foi o quê? Foi o milagre na vida dele ou foi ele sair contando as coisas? Eu imagino que foi um milagre. Então, uma lição que nós aprendemos muitas das vezes, ainda que hoje nós podemos sair espalhando para todo mundo que Jesus faz milagres. Mas naquela época, meus irmãos, naquele momento ali não era para aquele homem sair falando. Então aí, mas amém. O importante, meus irmãos, é que Jesus continuou fazendo e continua fazendo as suas obras nas nossas vidas. Então, igreja, o próximo caso que nós vamos estar falando aqui, próximo milagre, confesso que talvez é um dos que mais fala comigo. Eu fiquei até feliz, e eu creio que foi até de Deus ter caído para mim esse aqui, que é sobre um dos paralíticos, né? Já que Jesus curou tantos, que até é difícil saber, mas um deles, lá em Marcos, no capítulo 2, do versículo 1 ao versículo 12. Eu vou estar lendo aqui o primeiro novamente, e cada um dos irmãos vai estar lendo aí, até o versículo 12. Os irmãos já encontraram? Marcos 2, o primeiro versículo vai dizer o seguinte: chegando de novo em Cafarnaum, depois de alguns dias, o povo ficou sabendo que ele estava em casa. E logo se ajuntaram tantos que nem ainda os lugares junto à porta cabiam, e anunciavam-lhes a palavra. E vieram ter com ele, conduzindo um paralítico, trazido por 4. E como não podia aproximar-se por causa da multidão, abriram uma brecha do teto em cima de onde ele estava, e pela abertura feita, baixaram a maca em que o paralítico estava deitado. E Jesus, vendo a fé dele, disse ao paralítico: Filho, perdoados estão os teus pecados. Estavam ali assentados alguns dos escribas, que arrazoavam em seus corações, dizendo: Qualquer palavra desse modo, isso é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados senão um que é Deus? Aleluia. E Jesus, conhecendo logo em seu espírito que assim arrazoavam entre si, lhes disse: Por que arrazoais sobre essas coisas em vossos corações? Qual é mais fácil? Dizer ao paralítico: estão perdoados os teus pecados, ou dizer: levanta-te, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra autoridade para perdoar, disse ao paralítico: A ti, Titi, levanta-te, toma teu leito e vai para Então levantou-se e, tomando logo o leito, saiu em presença de todos, de sorte que todos se admiraram e glorificaram a Deus, dizendo: Nunca tal vimos. Amém, irmãos. Então, meus irmãos, eu acho que nós fomos elencar, depois do milagre em si que Jesus fez nesse paralítico, talvez o ponto que mais vai chamar a atenção é porque 4 pessoas carregavam aquele paralítico. Só que a história vai começar, meus irmãos, como sempre, né? Jesus pregando e arrastando multidões, pessoas, assim, o ambiente que Jesus estava não cabia de pessoas, não cabia. Então, hora que a gente fica até com a imaginação um pouco fértil, que a gente começa a imaginar se Jesus estivesse aqui, assim, em pessoa, pregando aqui nessa igreja, eu creio que não só esse templo aqui estaria, essa rua talvez não caberia de gente mais, o bairro aqui ficaria infestado de gente, tudo mais. Só que, meus irmãos, eu começo a ficar meditando nas coisas. Por quê? A casa estava muito cheia, não tinha espaço para mais ninguém entrar. Só que o texto vai dizer que aqueles 4 homens que carregavam aquele paralítico chegaram na porta da casa e não tinham como entrar, natural.
E olha a dificuldade para aqueles 4 homens. Se a gente for levar assim a ponta da risca, meus irmãos, se já era difícil para uma pessoa entrar, imagina 4 pessoas e mais uma pessoa, e mais um que estava numa cama, ou seja, tinha até um volume maior para entrar para dentro daquela casa. E quando aqueles homens percebem que não tinha jeito, aí eles vão ter uma ideia, vamos entrar por cima. Aí eu fiquei pensando, né, por que ninguém teve essa ideia também de entrar por cima da casa? E essas coisas eu fico aprendendo, meus irmãos. A primeira lição que nós podemos aprender aqui é que quem quer chegar perto de Jesus não tem desculpa para nada. Vai arrumar um jeito e vai chegar perto do Senhor. Não tem desculpa, meus irmãos. Não tem desculpa mesmo. Porque Jesus está sempre de braços abertos. Sempre. E nunca vai chegar um tempo para falar assim, nossa, hoje eu não posso atender mais ninguém. Sempre vai ter espaço para quem quer de verdade encontrar com o Mestre. Seja a circunstância que for. E quando aqueles homens eles vão abrir o buraco no teto, vão descer aquele paralítico, talvez a pregação de Jesus naquele momento ela perde o foco, porque o foco passa a ser aquele paralítico que estava descendo ali pelo telhado, aqueles homens. E até então, meus irmãos, os 4 homens que ajudaram aquele paralítico somem na história, porque agora é só o paralítico e Jesus. Ou seja, mas os 4 homens tiveram um papel importante demais na história. E o Senhor fala aos nossos corações que muitas das vezes, meus irmãos, nós queremos se mostrar, queremos algum status, mas aqueles homens receberam seu galardão simplesmente pelo fato que ajudaram um necessitado. E na nossa caminhada, meus irmãos, muitas das vezes, né, o nosso papel como cristão, nós também precisamos estar ajudando o nosso próximo, estar ajudando a quem precisa, porque o Senhor conhece os nossos corações, o Senhor recompensa aquele que faz algo por um necessitado, por alguém que precisa. E eu falo uma coisa para os irmãos, sempre vai ter uma pessoa, você sempre vai ter uma oportunidade de ajudar uma pessoa. Sempre, meus irmãos, isso não vai faltar não. Seja com determinada coisa ou uma outra ali. Mas sempre você vai ter nas suas mãos a oportunidade. E ajude, meus irmãos. Porque a sua ajuda pode provocar um milagre que aquela pessoa está esperando. Talvez você, não é você que vai fazer o milagre, mas você vai ser um canal que Deus coloca para poder ajudar, para que o Senhor possa. A maior prova disso, meus irmãos, hoje, é quando você ora por um parente seu, por um amigo, para que alcance a salvação. Quando aquela pessoa, Deus salva aquela pessoa, um dos motivos, você foi um canal que Deus usou para que Deus pudesse chegar ao coração daquela pessoa. Então, nunca deixa de estar ajudando, seja em oração, seja numa ação mesmo. Nunca deixa, meus irmãos, porque necessitados nós vamos encontrar o tempo todo. E detalhe, aquele paralítico precisou, mas falando de nós, pode ser um de nós também que vamos estar no papel daquele paralítico, precisando de uma ajuda. Então, ou seja, a Bíblia não fala mais daqueles 4, mas se porventura lá no futuro, um daqueles 4 precisou de uma situação, aí talvez eles poderiam falar, ó Senhor, o que eu pude fazer, quando eu tinha as condições eu fiz. E eu tenho certeza que Deus não desampara ninguém, meus irmãos, absolutamente ninguém. Então, quando eles chegam lá, meus irmãos, aí o Senhor olha para ele, a primeira coisa que o Senhor fala com o paralítico, perdoados estão os teus pecados. Aí os irmãos falam, mas ele não estava precisando, era de uma cura? Era. Mas, irmãos, quisera nós, se todos os dias nós pudéssemos ouvir a palavra do Senhor, perdoados estão os vossos pecados. Porque, não, volto a repetir, não que aquele homem estava naquela situação por causa dos pecados, não.
Mas essa palavra de Jesus, ela valeu mais para as pessoas que estavam ao redor. Sabe por que eu falo isso? Porque na mesma hora a Bíblia fala que aquelas pessoas ficaram incomodadas com aquela palavra. Mas como que ele pode perdoar os pecados, sendo que ele não é Deus? Aí eu fiquei pensando, né, meus irmãos, se a casa estava cheia de pessoas para ouvir a palavra de Deus, o que aquelas pessoas então estavam fazendo com as palavras que o Senhor pregava para aquelas pessoas? Porque dá a entender, meus irmãos, que a palavra que o Senhor então pregava para aquelas pessoas não estava surtindo efeito na vida deles. Porque eu tenho certeza que aquelas pessoas, Jesus falava de muitos assuntos com eles, mas eu tinha certeza que Jesus tocava no assunto sobre perdão, sobre que ele era o Filho de Deus, ou seja, mas as pessoas não estavam absorvendo aquelas palavras. Então, meus irmãos, o que isso vale para nós nesta noite? Que toda palavra que sai da boca de Deus tem que entrar nos nossos corações. Absolutamente toda. Por quê? Porque senão nós vamos acabar caindo na situação daquelas pessoas. Estava ali ouvindo, a casa estava, volto a repetir, a casa estava cheia, pessoas ouvindo. Imagina que as palavras que saíam da boca de Jesus eram palavras maravilhosas de se ouvir. E as pessoas tiveram esse privilégio de ouvir e aquelas palavras não saíam, entravam no ouvido e saíam no outro. Só que, olha para os irmãos e ver como são as coisas. O texto não dá detalhes, não. Mas eu imagino que todas aquelas pessoas, elas tinham uma necessidade nas suas vidas. Porque uma coisa é certa, meus irmãos. Todo mundo aqui tem uma situação que queria um milagre de Deus. Se eu falar assim, você tem uma situação, ou sua vida está assim, está perfeita, se mudar alguma coisa, piora. Não. Eu tenho certeza que todo mundo, irmão, você pode receber um milagre hoje, mas tem uma lista grande de milagres que você espera na sua vida ainda. Então, todo mundo naquela ocasião tinha milagre para receber. Só que a Bíblia fala que o texto fala que só um vai receber o milagre. Só um. E o paralítico não estava ouvindo as palavras que Jesus pregava antes. Mas não. Mas eu tenho certeza que na hora que ele desceu, que o Senhor falou para ele, perdoados são os teus pecados, eu tenho certeza que aquela palavra entrou no coração dele. E ele creu naquela palavra. Então, ou seja, o que chegou depois recebeu o milagre. Mas os que estavam ali, o texto não fala. Pode ser que Jesus operou mais milagres ali naquela ocasião. Mas aquele, meus irmãos, que recebe a palavra do Senhor e guarda no seu coração, ele é recompensado. Então, ou seja, né? O triste na história foi justamente isso, né? As pessoas ficarem assim, vamos falar assim, cochichando, ou seja, estavam mais preocupados com a ação de Jesus, ou seja, em vez de eles se alegrarem por uma pessoa que recebeu a sua cura, eles estavam preocupados porque Jesus estava operando aquele milagre ali naquela tarde. E assim, né, meus irmãos, que isso também sirva de lição para a gente, que nós venhamos a alegrar quando o nosso irmão recebe um milagre, quando o nosso irmão recebe uma vitória, que venhamos a ficar alegres e não ficar assim pensando assim, mas logo ele recebeu, não. Vamos nos alegrar com o nosso irmão, em nome de Jesus. Vamos ler mais um aqui, irmãos? Agora vamos lá. Marcos, capítulo de número 3, versículo de 1 a 5. Agora eu vou deixar para os irmãos ler todos aí. Marcos, capítulo de número 3, versículo de 1 ao versículo de número 5. E outra vez entrou na sinagoga, e estava ali um homem que tinha uma das mãos mirrada. E estavam observando se curaria no sábado para o acusarem. E disse ao homem que tinha a mão mirrada: Levanta-te e vem para o meio. E perguntou-lhes: É lícito no sábado fazer bem
ou fazer mal? Salvar a vida ou matar? E eles calaram-se. E olhando para eles em redor com indignação, condoendo-se da dureza do seu coração, disse ao homem: estende a tua mão. E ele a estendeu, e foi-lhe restituída sua mão, sã como a outra. Pois é, irmãos. Esse aí é o caso do homem que tinha uma das mãos mirradas, né? Algum irmão aqui, todos os irmãos aqui sabem o que significa essa palavra mirrada, irmãos? É isso mesmo, ressequida. A mão, é como se a mão dele, assim, isso, a gente vê a pele aqui, né? Nossa pele assim, a gente percebe que tem uma certa vida aqui. Mas a mão dele era como se fosse uma mão morta, como se fosse uma mão de enfeite, né? E vamos ser sinceros, né, irmãos? Nós, sem, assim, qualquer membro do nosso corpo que a gente perder, a gente sente falta. Imagina a pessoa assim, sem possibilidade de uma mão. Deve ser uma tarefa muito difícil, né? Só que quando Jesus entra na sinagoga para poder, né, para poder fazer o que tinha que fazer ali, pregar, as pessoas possivelmente já conheciam aquele homem que tinha aquela enfermidade. E o texto, moço, é bem claro quando vai falar que o povo ficou observando para ver se Jesus iria curar no sábado, né? Aí Jesus vai dar uma resposta para eles. O Senhor vai falar assim: olha só, o que nos é permitido fazer no sábado? O bem ou o mal? Salvar vidas ou matar as pessoas? No entanto, eles ficaram calados. Então, meus irmãos percebem, né? Por mais que as pessoas queriam achar uma forma de acusar Jesus, Jesus tinha tanta sabedoria que ele sempre dava uma resposta assim, que era para calar mesmo os acusadores. Porque é engraçado, meus irmãos, como que as pessoas, assim, como que o ser humano, né? O ser humano tem assim essa tendência de fazer a maldade. Paulo vai até justamente falar isso. Ou seja, as pessoas, em vez de se contemplar que eles poderiam presenciar um milagre pessoalmente de Jesus, estavam preocupados para ver se Jesus iria curar, ou seja, na intenção de acusar Jesus. E não sabendo eles, meus irmãos, que Jesus, que era o próprio dono do milagre, sabendo eles que Jesus era poderoso para fazer o que quer. Então, como as pessoas têm o coração muito duro, endurecido para as coisas de Deus. E eu falo isso, meus irmãos, quando eu falo pessoas, eu trago até para nós, porque se nós não vigiarmos, se nós não abrirmos o nosso olho, nós também podemos cair numa situação dessa. Nós muitas das vezes ficamos tão preocupados, talvez assim, de querer que não aconteça, porque se aquelas pessoas estavam tão preocupadas em acusar Jesus de fazer aquele milagre, eu entendo que aquelas pessoas, no fundo, elas não queriam ver aquele homem curado, queriam ver aquele homem daquela situação para sempre. Então, isso vale para nós, meus irmãos. Vamos assim vigiar o nosso coração, vigiar aquilo que nós temos ouvido, que tem entrado no nosso coração, porque o ser humano já a tendência do ser humano é ter um coração mau, um coração perverso. Nós vemos, assim, eu não preciso nem dar exemplos, né, do mundo, as coisas que nós vemos aí fora. Só para exemplificar, para não sair muito fora, meus irmãos. Você vê que é tanta maldade, que eu não sei se os irmãos acompanham muito jornal, mas está numa moda agora de pessoas invadir lugar para roubar a fiação. Então, assim, isso é só uma das coisas que vem acontecendo nesse mundo afora aí. Então, ou seja, como que o coração das pessoas, assim, é tão endurecidos para ouvir a palavra de Deus, ouvir a voz do Senhor. E quando Jesus, ele olha para aquele homem que tinha a mão ressequida ali naquele momento ali,
Eu entendo que é parecido com o primeiro caso. Talvez aquele homem, quando ele olha para Jesus, no seu coração vai nascer uma esperança. Porque até aquele ponto, meus irmãos, ele não tinha esperança. E quantas das vezes nós conhecemos pessoas que têm algum tipo de dificuldade, algum tipo de deficiência, que já desanimou com a vida, porque muitas das vezes os médicos já desenganaram, pessoas que pedem até a morte, e por aí vai. Só que aí entra uma coisa, né, meus irmãos? O dia que Jesus aparece na história, parece que surge uma nova esperança. Acende algo que parece que aquelas palavras que a pessoa ouviu de, né, não tem mais jeito, seu caso é irreversível, parece que as palavras mudam e talvez automaticamente na mente daquelas pessoas comece a dizer, opa, na minha frente tem uma esperança, agora eu tenho uma nova oportunidade na minha vida. Então, meus irmãos, as lições que nós podemos tirar deste milagre, que vamos contemplar, vamos assim ver as maravilhas que o Senhor tem feito no nosso meio. Não vamos preocupar se é, ó, irmãos, é sábado, irmãos. Vamos preocupar se é sábado, se é segunda-feira, se é sexta-feira, não. Jesus trabalha 24 horas e eu louvo a Deus por isso. Porque imagina se Jesus, meus irmãos, tirasse uma folguinha de 1 hora. Eu vou tirar uma folga hoje para me descansar. Aí, meus irmãos, vocês acham que o diabo vai tirar uma folga de 1 hora também? Não. Eu acho que é aí que o diabo vai até dobrar, vai até fazer hora extra, né? Então, louva a Deus, meus irmãos. Não tem dessa de, dia tal, não tem nada disso não. Vamos contemplar. Principal é o milagre que o Senhor quer operar no meio da sua igreja. Então vamos lá, irmãos, mais um caso aqui, mais um milagre. Os irmãos podem ler Marcos capítulo 4, versículo 35 ao 41. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes: Passemos para o outro lado. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E ele estava na polpa, dormindo sobre uma almofada, e despertaram-no, dizendo-lhe: Mestre, não se te dá que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes: Por que estáis tão temerosos? Como não tendes fé? E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: Mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Pois é, irmãos. Primeiro ponto que eu quero destacar com os irmãos, só pra gente... Irmãos, vamos ser sinceros, né? Não vamos, como se diz, vamos virar aqui e falar, mas aqueles discípulos, eles eram muito frouxos aí. Era simplesmente eles levantar a mão ali, orar e resolver o problema. Irmão, vamos ser sinceros, qualquer um de nós sentiria medo natural. Você está em alto mar. Eu acho que só o fato do mar já estar assim balançando, sem chuva, sem nada, já causa um certo medo. Imagina chovendo, tempestade. Aí o barco começa, assim, não sei se os irmãos já viram vídeos em alto mar de tempestade, irmãos, é um trem assustador mesmo, irmãos. É um trem que, assim, você olhando, fala, passo longe disso aí. E naquela noite, Jesus dormindo. Olha o detalhe, irmão, Jesus dormindo e se diz, o trem pegando lá fora e o Senhor descansando tranquilamente, né? Aí começa, irmãos, começa a entrar água naquele barco e o povo começa a ficar desesperado. Talvez, acho que natural, eles tentou assim, tirar a água do barco, mas acho que eles viram uma situação que não tinha mais jeito.
Aí, o que restou? Vamos acordar Jesus aí. Vamos chamar o mestre, que ele vai nos ajudar aí. Aí eles vão lá, corre, acorda Jesus. Nós vamos perecer, ajuda a gente. Aí Jesus levanta, muito calmamente, dá uma ordem, manda o vento acalmar, e na mesma hora acalma tudo. Tudo ficou calmo. Só que Jesus fala com eles: olha, mas como que vocês podem? Vocês não têm fé, por acaso? Olha, irmãos, olha a fé novamente entrando aqui em ação. Olha só como que a fé é importante nas nossas vidas o tempo todo. Tudo bem, meus irmãos, causava medo mesmo. Mas aí nos remete vários ensinamentos também que eu quero trazer para a igreja aqui nesta noite. Ou seja, assim, a Bíblia, o texto não detalha, mas dá para a gente tentar entender, meus irmãos, que aconteceu isso. Parece que o último recurso para eles foram chamar Jesus. Então, ou seja, o que nos ensina isso nesta noite, meus irmãos? Que Jesus deve ser a nossa primeira solução de socorro. É Jesus, irmãos. Assim, aconteceu, Senhor, me ajuda. Pede uma direção do Senhor. E eles eram os discípulos do Senhor, eles viam os milagres acontecer, ouviam a palavra do Senhor, via que o Senhor era capaz de operar milagres. Tudo bem, realmente causava-se um certo medo, mas eles tinham, meus irmãos, eles andavam com Jesus, eles também tinham essa fé. E por mais que a gente ache, mas, até um pouco lá na frente o texto vai dizer, que eles chegam para Jesus, que estavam orando, estavam curando. Então, ou seja, eles tinham unção já. E nós aprendemos nesta noite, amada igreja, que você já tem autoridade do Senhor. Não tenha muitas das vezes, não seja covarde muitas das vezes mediante as situações. Claro que cada caso é um caso, mas o Senhor já te deu unção, já te deu autoridade. E você tem fé mediante as situações para você orar e repreender, seja o mal que for na sua vida. Você já tem essa autoridade. E se porventura, meus irmãos, que eu sei que tem determinadas situações que parece que o medo, ele fala mais alto. Fica tranquilo que você tem a quem recorrer, porque o mestre está juntamente no barco com você. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, não precisamos nem de falar, meus irmãos? Que poder do Senhor. Ou seja, coisa que vem lá do céu, que era aquela tempestade, ele simplesmente dá uma ordem, porque o Senhor, ele é dono de tudo. Ou seja, ele pode estar na terra, que ele fala algo e o céu responde. Ele pode estar no céu, fala algo que a terra também tem que responder ao chamado dele. Então, meus irmãos, para nós finalizarmos agora, é um texto até um pouco mais longo, mas nós vamos ler ele sim. Irmão, só para estar claro aí, não está? Amém? Então, Marcos capítulo número 5, versículo 1 até o versículo 21. E chegaram ao outro lado do mar, à província dos Gadarenos. E saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo, o qual tinha sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podia alguém prender. Porque, tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. E andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, e ferindo-se com pedras. E quando viu Jesus ao longe, correu e adorou. E clamando com grande voz, disse: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque ele dizia: Sai deste homem, espírito imundo.
e perguntou-lhe: qual é o teu nome? E lhe respondeu dizendo: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogava-lhe muito que os não enviasse para fora daquela província. E andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos. E todos aqueles demônios lhe rogaram, dizendo: manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. E Jesus logo lhe o permitiu. E saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos. E a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar, eram quase 2.000, e afogaram-se no mar. E os que apacentavam os porcos fugiram e o anunciaram na cidade e nos campos, e saíram a ver o que era aquilo que tinha acontecido. E foram ter com Jesus, e viram o endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido e em perfeito juízo, e temeram. E os que aquilo tinham visto contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos. E começaram a rogar-lhe que saísse dos seus termos. E, entrando ele no barco, rogava-lhe o que fora endemoniado que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe o permitiu, mas disse-lhe: vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez e como teve misericórdia de ti. E ele foi e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera, e todos se maravilharam. E passando Jesus outra vez num barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. Amém. Irmãos, eu prometo que eu estou acabando já, tá? Rapidinho já termina aqui já. Mas, irmãos, olha para os irmãos ver, né? Ou seja, depois da tempestade, eles chegaram ali. E o primeiro ponto, meus irmãos, que chama a atenção é que a Bíblia fala que o homem que era endemoniado é que vai até Jesus. Ou seja, como assim? O demônio foi até o Senhor? Só que o versículo 6 vai dizer algo até mais, se a gente for ler com os olhos carnais, vai ser algo espantoso para nós ouvir. Algum irmão pode repetir o versículo 6, por favor, aí? Olha para os irmãos, o demônio adorou Jesus, irmãos? Como é que pode um negócio desse? Como que pode uma coisa dessa? Ah, irmãos, olha como é que a gente fica um pouco apertado. O que nós estamos fazendo? Nós estamos adorando ao Senhor, porque até o demônio está adorando ao Senhor, irmãos. Até o diabo tem se rendido aos pés de Jesus. Olha para os irmãos ver. Então, meus irmãos, aí o texto vai ser até um pouco mais detalhista, vai dizer que ninguém conseguia prender aquele homem, porque prendia ele. Ele era até como Sansão, né? Prendia, mas... Ou seja, talvez o diabo ficou com inveja de Sansão e quis criar um novo Sansão ali naquela época ali, mas... Aí, meus irmãos, só que a diferença, falar assim, a diferença para Sansão é que Sansão era resguardado por Deus, né? E Sansão tinha garantias. Agora, aquele homem endemoniado, meus irmãos, como que ele era castigado? Ele cortava o seu corpo com pedra. Irmãos, já fala que ele vivia no sepulcro. Olha para os irmãos ver a situação. Ninguém conseguia lidar com aquele homem, irmãos. Ninguém. Só que um dia Jesus passou por ali. Um certo dia, olha para os irmãos ver. Jesus sai de uma tempestade. Olha para os irmãos ver. Ele dá uma ordem para um evento dos céus, que é o vento, e obedece. E quando ele chega ali, ele dá uma ordem para o inferno também obedece. Porque aquele demônio, para sair da vida daquele homem. Então, meus irmãos, aqui nós aprendemos de uma vez por todas a autoridade que o nosso Deus tem. Tem uma autoridade tão grande, meus irmãos, que eu confesso para os irmãos, ao ponto para falar que o demônio foi até ele e adorou ele, é algo assim, é uma autoridade que é inexplicável. E nós, muitas das vezes, vou até falar um pouquinho baixo, meus irmãos,
Nós deixamos a desejar em algumas coisas aí, meus irmãos. Deixamos a desejar. Olha que situação apertada para as nossas vidas. É por isso que nós temos que clamar a misericórdia do Senhor todos os dias, para que o Senhor venha nos esvaziar todos os dias, que nós possamos adorá-lo também a Ele com excelência. Não, meus irmãos, porque esse papel é nosso. O diabo adorou Ele, porque eu entendo que o diabo não conseguiu, assim, ou seja, o diabo teve que ir até Ele, meus irmãos. Ou seja, o inimigo foi até o Senhor para adorá-lo. E depois o Senhor vai trocar duas palavras com ele, vai falar: olha, como é que você chama? Ah, meu nome é Legião. Só para finalizar, meus irmãos, que eu estava até conversando com uma pessoa sobre essa questão de conversar com o diabo. Isso não é certo não, irmãos, porque tem até um outro texto aí que Jesus fala que não quis nem saber de papo, já mandou ele sair logo. O diabo tentou indagar e não quer saber de conversa, sai dele de uma vez. Então, ou seja, esse negócio de conversar com o diabo, irmãos, certeza que os irmãos não fazem isso não, mas cuidado, irmãos, porque o diabo ele é mentiroso, irmãos. Esse negócio de conversar com o diabo ele é mentiroso e ele tem boa lábia também. Cuidado que em vez de você expulsar o demônio, é o demônio que vai expulsar a presença do Senhor da sua vida. Cuidado, irmãos. Mas que nós venhamos a estar resguardados, buscando e aprender, meus irmãos, de uma vez por todas, que o Deus que você serve tem uma autoridade tremenda, que até o diabo teve que ir até Ele para adorá-lo. Autoridade essa, meus irmãos, que está também sobre as nossas vidas de uma forma que o Senhor está conosco todos os dias. Então não desanima não, igreja, que estes milagres, que aquele demoniado recebeu aquela libertação ali naquele dia, que venha trazer também grandes lições para nossas vidas. A primeira lição é: precisamos ir até o Senhor. A segunda lição é adorar o Senhor com todo o nosso coração. Talvez a mais importante é reconhecer que o Senhor tem autoridade, tem todo o poder nas suas mãos, e que nós precisamos dele. Que o Senhor possa abençoar a sua vida.